É hoje, a bola rola e como rola em São Januário, vamos falar tudo sobre o esporte Vasco, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia pra todo mundo. E logo mais às 9 da noite a bola vai rolar e como vai rolar em São Januário, Vasco e Sport, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina vem numa boa vitória na estreia contra o Santos de virada por 2-1 e uma derrota vergonhosa para o Corinthians por 3-0. O Sport vem um empate fora de casa, 0-0 com o São Paulo e uma derrota, no mínimo polêmica, contra o Palmeiras em casa, dos 2 gols do Palmeiras e um pênalti que até agora os torcedores do Sport e a direção do Leão Pernambucano está reclamando. Bom, vamos começar com o Gigante da Colina. É o Vascão da Gama que vem de uma vitória no meio da semana pela Copa Sul-Americana, quando venceu o Academia Puerto Cabacho por 1-0 e deu uma aliviada, por assim dizer, na pressão em cima do técnico Fábio Carelli, que vem de Fábio Carelli vem de uma derrota vergonhosa para o Corinthians e parte da direção, ampla maioria da torcida, está querendo uma demissão do treinador. Inclusive, o treinador, na última entrevista coletiva, criticou a torcida que vaiou ele durante o intervalo do jogo contra o Academia Puerto Cabacho. Inclusive, ele saiu correndo para o vestiário. E ainda assim, a direção manteve o treinador pelo menos até essa partida. Se não for bem, pode ser que alguma coisa mude. Mas não sei se vai dar tempo de mudar alguma coisa, até porque o Vasco vai voltar a campo terça-feira contra o Ceará lá no Castelão. E vai ser uma sequência de jogos fora de casa, porque o Vasco só volta a jogar em São Januário no dia 22, que é o jogo da terceira rodada da primeira fase, né, da fase de grupos da Copa Sul-Americana contra o Lanús. E para esta partida, o treinador do time titular tem um desfalque do zagueiro Maurício Lemos, que sentiu um desconforto lombar, será preservado. E com isso, o Lucas Freitas deve ser o substituto. O resto da equipe que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas e Lucas Pinton, Hugo Moura, Jair, Nuno Moreira e Felipe Coutinho, Garré e Paete deverão ser esses 11 que iniciarão jogando logo mais às 9 da noite em São Januário. Para falar do esporte, nada melhor que o Pedro Maranhão do Podcast 45 minutos. Fala, Pedro! Fala galera, aqui é o Pedro Maranhão, diretamente do Recife. Eu sou setorista do esporte no portal NE45. Lá a gente faz a cobertura das equipes do Nordeste, então se você quiser estar por dentro, dá uma sacada lá depois. Mas voltando para a equipe do esporte, o Leão do técnico Pepa tem alguns desfalques para a partida. Na lateral esquerda não vai ter o Dalbert e o Igor Cariús, os dois são ausências confirmadas. No ataque não terá o português Gonçalo Paciência, também é um desfalque confirmado aí. E na zaga o Antônio Carlos também está fora da partida.
E o técnico Pepa, né, vem tentando encontrar um equilíbrio tanto ofensivo quanto defensivo na equipe ainda, que foi campeã pernambucana com muita dificuldade, ganhando do Retrô nos pênaltis. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, mas todo mundo enxerga um potencial na equipe, que tem os portugueses aí, Sérgio Oliveira, bastante conhecido também, do público do futebol, né, já jogou no Porto, já jogou em várias equipes aí do futebol mundial. O João Silva, também português, completa aí a zaga do Sport. E tem outros nomes conhecidos, né, como Lucas Lima, como Barleta, como Pablo, que jogou no São Paulo. Então a equipe do Sport, do goleiro ao ataque, tem nomes interessantes, mas ainda falta um encaixe ideal, né? Fez um bom jogo contra o São Paulo, no Morumbi, acabou empatando. Fez um bom jogo contra o Palmeiras na Ilha, acabou perdendo, né? E nas duas partidas o Sport acabou sofrendo aí com erros de arbitragem. Então a última semana aí foi de muita polêmica envolvendo a arbitragem e o Sport Recife, né? Mas vamos de escalação, que eu acho que é disso que o torcedor do Vasco quer saber, né? O goleiro do Sport é o Kaique França. A defesa deve ser formada por Hereda na lateral direita, João Silva, Lucas Cunha e Chico. Chico é o zagueiro esquerdo que geralmente forma a dupla com João Silva, mas pela ausência de laterais deve jogar de lateral esquerdo. No meio de campo o Sport vem atuando com 3 volantes. Então devemos ter Cristian Rivera, o volante colombiano, Sérgio Oliveira e Duqueiroz formando esse trio aí, né, defensivo. No ataque, Lucas Lima aberto pela ponta, caindo pelo meio, Christian Barleta e o Pablo. Então esse deve ser o Sport para a partida contra o São Paulo. Se quiser me acompanhar, @PedroMaranhão13 no Twitter, no Instagram. Então segue lá para ficar ligado, né? Tem gente que gosta de acompanhar o esporte, as equipes do Nordeste. Então vamos embora e que seja um bom jogo, né? E que o esporte consiga um bom resultado. Abraço, galera. Fala, galera ligada no canal Vasco e Velocidade. Aqui é Lucas Holanda, setorista do esporte pelo canal do Lucas Holanda. Um abraço aí para todo mundo que está ligado. É um prazer falar com vocês. Vamos falar um pouquinho de como chega o esporte, né, para esse jogo de hoje contra o Vasco, 9 da noite em São Januário. O esporte vai com 4 desfalques e um retorno, né? O técnico Pepa tem um retorno do meia Rodrigo Atêncio, que não joga desde o dia 2 de março, sofreu uma lesão, estava se recuperando e volta, mas deve começar no banco de reservas. Por outro lado, Pepa não terá o zagueiro Antônio Carlos, o lateral esquerdo Igor Cariús, o também lateral esquerdo Dalbert e o atacante Gonçalo Paciência. Esses não treinaram, né, ontem e não viajaram para o Rio de Janeiro. Dos 4, apenas o Igor Cariús é um desfalque novo, né? Os outros 3 já estavam fora há mais tempo. O Igor Cariús sentiu uma lesão no treino da quinta-feira e é mais um desfalque aí para o esporte, né? Com isso, sem Dalbert e Igor Cariús, o técnico Pepa vai ter que fazer uma improvisação no setor, né? Na lateral esquerda, já que esses dois eram os únicos nomes no elenco daquela posição, né? Com isso, a tendência é de que o zagueiro Chico seja o escolhido para jogar na lateral esquerda. Ele já jogou assim algumas vezes, inclusive nessa temporada, no segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano. Ele atuou lá e a entrada dele na lateral esquerda, né, no caso, o deslocamento dele para a lateral esquerda, faz com que o zagueiro reserva Lucas Cunha seja acionado e entre no time titular, formando dupla de zaga com João Silva. Sendo assim, o provável esporte para o jogo de hoje é Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico. Rivera, Sérgio Oliveira e Duqueiroz, Lucas Lima, Barleta e Pablo. Esse é o esporte que deve iniciar. Esse é o esporte que manteve a base aí, né, nos últimos jogos, com repetições com 9, 10 atletas. Uma ou outra mudança pontual nos últimos jogos, mas esse é o time que deve iniciar hoje para o esporte tentar buscar a sua primeira vitória no campeonato. É isso, meus amigos. Grande abraço e até a próxima. É isso, galera. Até o nosso... lá para as 8 da noite, a análise da escalação. Depois a análise rápida do primeiro tempo. E repercutir tudo que rolar lá em São Januário incrível.
que até agora a CBF não respondeu se a nossa solicitação de credenciamento, se a gente foi aprovado ou não. Na dúvida, se não ser barrado em São Januário, a gente vai fazer de casa. Mas não vamos deixar de trabalhar, é a dificuldade que a gente tem, canal pequeno tem, tem esse problema com a CBF, que eles dizem que tem que receber o pessoal de Recife, e São Januário é pequeno, etc. Então é isso, galera. Até o nossas emoções de Esporte Vasco lá da Colina Histórica. Até mais.